Olá, sou Maria do Amparo Ferreira, acadêmica no curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, Polo Canto do Buriti. Hoje eu vou ministrar uma aula referente ao segundo ano do ensino médio com o tema Fisiologia das Angiospermas. Os nossos objetivos são conhecer os principais mecanismos que mantêm as plantas vivas e adaptadas ao meio, entender o crescimento e desenvolvimento das plantas, conhecer os hormônios vegetais que atuam no crescimento e desenvolvimento das plantas. O nosso conteúdo programário: a transpiração, absorção, condução da seiva do xilema, condução da seiva do floema, fotossíntese, respiração, hormônios vegetais e os efeitos da luz sobre o desenvolvimento da planta. Falaremos um pouco do crescimento e desenvolvimento. O crescimento relaciona-se com aumentos quantitativos de tamanho, volume, peso, que ocorrem ao longo da vida do organismo. O desenvolvimento relaciona-se com aumentos qualitativos, representados pelo surgimento de novos caracteres, qualificando o organismo para o exercício de novas funções. O crescimento e o desenvolvimento geralmente ocorrem associados, sendo muitas vezes difícil de separar um processo do outro, e são mecanismos regulados por uma série de fatores, como genéticos, ambientais e hormonais. Falaremos de transpiração. A transpiração corresponde à perda de água na forma de vapor. As plantas terrestres apresentam folhas com superfície ampla, adaptada à melhor absorção de luz e eficiente na obtenção de CO2 do ar atmosférico, importantes para a realização da fotossíntese. Essa grande superfície das folhas trouxe como consequência intensa perda de água por transpiração. Estima-se que 90% da água absorvida pelas raízes seja perdida pelas folhas na forma de vapor. E essa água tem que ser reposta por um sistema que absorva a água e a conduza até as folhas por um sistema rápido e eficiente. Absorção. Nas plantas vasculares, a absorção de água ocorre principalmente na zona dos pelos absorventes e que existem nas partes mais jovens da raiz. Existem duas vias por meio das quais as águas e os sais nela dissolvidos atingem o cilindro central. Essas substâncias atravessam o citoplasma das células do córtex da raiz. Os sais são transferidos por transporte ativo de uma célula para outra, criando um gradiente de concentração, que também resulta no fluxo da água de célula para a célula por osmose. Ou a água e os sais minerais passam por entre as paredes celulares e não atravessam o citoplasma das células até chegar à endoderme. Nesse caso, os sais são transportados por difusão. Ao chegarem ao cilindro central, os sais minerais são transferidos por processo ativo para dentro do xilema e a água é transferida por osmose. Forma-se seiva do xilema que será distribuída das raízes até as folhas. As plantas necessitam de nutrientes minerais para sobreviverem, que são os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são o nitrogênio, o potássio, o fósforo, o cálcio, o enxofre e o magnésio. E elas necessitam desses nutrientes em grandes quantidades. Já os micronutrientes, elas necessitam em poucas quantidades e são eles: o ferro, o manganês, o boro, o cobre, o molibdênio e o cloro. A condução da seiva do xilema. As células do xilema que conduzem a água e sais minerais do ambiente para a parte das plantas, as traqueídes e elementos de vaso, são mortas e representam reforços de lignina em suas paredes celulares.
Essas células se dispõem formando longos tubos cilíndricos com diâmetro muito reduzido, desde a raiz até as folhas. Há duas teorias que explicam como a seiva do xilema é transportada das raízes às folhas. A primeira delas é a pressão positiva, ou o impulso da raiz, e está relacionada ao transporte ativo de sais para o interior do xilema da raiz, aumentando a concentração osmótica em relação à solução aquosa do solo e a entrada de água por osmose, impulsionando a seiva do xilema para cima. A outra teoria é a coesão, tensão, adesão. Essa teoria se pauta nas propriedades físico-químicas das moléculas de água. As células condutoras de seiva do xilema formam tubos finos e, na transpiração, atuam como uma forma de sucção da água. Os vasos do xilema são muito finos e a água sobe por capilaridade. Condução da seiva do floema. A seiva do floema, rica em açúcares produzidos na fotossíntese, é conduzida das folhas para as demais partes das plantas pelos elementos crivados do floema, ou líber. Nas eudicotiledôneas e nas gimnospermas, os vasos liberianos localizam-se na casca do caule, enquanto os vasos lenhosos, que conduzem a seiva do xilema, localizam-se mais internamente. Nas raízes, o açúcar sai do floema por transporte ativo, é consumido ou armazenado. A concentração da seiva do floema diminui, reduzindo a pressão osmótica no interior dos tubos crivados. A diferença de pressão osmótica estabelecida entre o local de síntese, que é a folha, e do local do consumo, que é a raiz, determinará o deslocamento da solução de açúcar em direção ao local com pressão mais baixa, que é o de consumo. Fotossíntese e respiração. Os alimentos produzidos por fotossíntese são utilizados pela própria planta para a execução de diferentes funções vitais. A liberação de energia desses alimentos é feita pela respiração celular. A nutrição e o desenvolvimento da planta dependem em grande parte do equilíbrio entre esses dois fatores. Fotossíntese, que depende da luz, e a respiração, que não depende da luz. Ou seja, para a planta fazer a fotossíntese, ela precisa de luz ou pelo menos um pouco de claridade. Já para ela fazer a respiração, não precisa de luz, não precisa conter um pequeno raio de luz que seja. No escuro, ela continua a fazer a respiração. Agora nós vamos falar dos hormônios vegetais. Os hormônios vegetais ou fito-hormônios atuam sobre o crescimento e o desenvolvimento das plantas. E os principais hormônios vegetais são auxinas, giberelinas, citocininas, o etileno e o ácido abscísico. As auxinas. Existem vários tipos de auxinas naturais produzidas pela própria planta, embora já existam auxinas produzidas em laboratórios. A principal auxina natural é o ácido indóleo acético, produzido no ápice caulinar, em folhas jovens e em sementes em desenvolvimento. São vários os efeitos das auxinas sobre as plantas. No crescimento do caule da raiz, a auxina promove o alongamento das células, mas não na divisão. Baixas concentrações de auxinas podem ser suficientes para estimular o crescimento da raiz, mas não no caule. O tropismo. As auxinas controlam os tropismos, que são os movimentos orientados por um estímulo e que ocorrem em função do crescimento. São exemplos de estímulo da luz, o fototropismo. E a força da gravidade da Terra é o geotropismo ou gravitropismo. A dominância apical. Auxinas produzidas pelo meristema apical do caule, transportadas em direção à raiz, inibem a atividade das gemas axilares, mais próxima do ápice.
Ao retirar a gema apical, verifica-se que as gemas axilares saem do estado de dormência, originando ramos laterais, folhas e flores. Na produção das raízes adventícias, as auxinas fazem grupos de células que desdiferenciarem, voltando a exercer atividades meristemáticas, formando raízes adventícias. Na formação dos frutos também atuam as auxinas. Após a fecundação dos ovos, dão origem às sementes, que durante seu desenvolvimento produzem grande quantidade de auxina. Das sementes, esses hormônios passam para a parede do ovário, estimulando a distensão de suas células e contribuindo para a formação do fruto. A abscisão. A abscisão é a amputação, separação ou poda natural. As folhas mais velhas passam a apresentar concentrações de auxinas inferiores às encontradas no caule, o que determina a formação de uma camada de abscisão no ponto do pecíolo e as folhas caem. As giberelinas, produzidas em meristemas, folhas jovens, sementes imaturas e frutos, estimulam o alongamento e a divisão celular, promovem alongamento caulinar, germinação de sementes, crescimento das folhas e frutos. As citocininas, produzidas nas raízes e conduzidas para toda a planta, estimulam a divisão e a diferenciação celular. A diferenciação e o crescimento das raízes induzem ao desenvolvimento de gemas laterais e retardam o envelhecimento da planta. O etileno. O etileno é um gás que é produzido em várias partes da planta. Atua na indução do amadurecimento de frutos e promove a abscisão foliar. O ácido abscísico, ABA, produzido nas folhas, no caule e no ápice caulinar. Inibe o crescimento das plantas, induzindo a dormência de gemas e de sementes, e induz também o fechamento dos estômagos. Agora, nós vamos falar um pouco sobre os efeitos da luz sobre o desenvolvimento da planta. A importância da luz não está restrita apenas ao papel que exerce na fotossíntese, mas também na morfogenese, no desenvolvimento das formas e na estrutura da planta. Os principais efeitos morfogenéticos da luz referem-se à germinação das sementes, ao estiolamento, ao desenvolvimento normal e à floração. Esses efeitos estão relacionados à captação de luz por um pigmento especial de coloração azul esverdeada, denominado fitocromo. O fitocromo parece ocorrer principalmente associado à membrana plasmática ou em membranas de organelas celulares, como os plastos e o vacúolo. As células que apresentam maior concentração de fitocromos são as meristemáticas, mas também elas estão presentes em cotilédonos, coleóptilos, raízes, caules, folhas e frutos. O fotoblastismo é o efeito da luz sobre a germinação. Algumas sementes germinam apenas quando estimuladas pela luz. É o exemplo do alface. O alface, quando a semente é estimulada pela luz, o alface germina. Já a melancia, a luz inibe a germinação da melancia. No caso do alface, que ele é induzido pela luz, para germinar ele precisa da luz, elas são as fotoblásticas positivas. E no caso da melancia, que a luz inibe a germinação da melancia, elas são as fotoblásticas negativas. O estiolamento. O estiolamento é um conjunto de características apresentadas por uma planta que tem desenvolvimento noturno, no escuro. Por exemplo,
à noite ela se desenvolve. As principais características de uma planta estiolada são a ausência de clorofila, apresentando o cor branco amarelado, folhas pequenas e o caule é mais alongado do que o normal. E o ápice caulinar é em forma de gancho. Nessa imagem, nós podemos observar uma planta normal e uma planta estiolada. Você vê que tem as raízes, que é normal, os cotilédones. Já o caule, tem o nocaulinagem, o caule já é muito alongado e o ápice caulinar é em forma de gancho. Quer dizer, ela é bem maior do que uma planta normal, porque ela desenvolve o caule muito maior do que uma planta normal. Eu espero que eu possa ajudar na minha aula, que gostem da minha aula, que é isso. Eu agradeço e muito obrigada.